Boa tarde a todos, este é o canal Paulo Lopes e recentemente a Argentina lançou os novos dados económicos e nós temos que ver, é importante nós vermos como a Argentina está a crescer, como o trabalho do Javier Milei tem sido bom ou se tem sido negativo. Então hoje vamos analisar estes novos resultados, lembrando que o meu canal principal está aqui na descrição, que é o canal Jovem Interessado. Agora, que nós já vimos, estamos aqui no próprio X ou Twitter, como vocês quiserem chamar, da Indec Argentina. Eu vou-vos apresentar três imagens e no qual eu vou abordar um bocadinho sobre as mesmas três imagens. Pessoal, está aqui a primeira. Nós vemos que este novo trimestre há uma variação de 2,1 do PIB, mas há aqui alguns pontos que é importante eu referir para as pessoas terem noção daquilo que está a acontecer. O primeiro é que este 1,4, que é do antigo trimestre, influenciado pelo regime do Fernandes, que é anterior ao Javier Milei. Então aqui houve uma grande impressão de moeda. Então esta parte aqui, este trimestre antigo, é muito influenciado, ou foi muito influenciado, pela impressão de moeda que houve na Argentina, pelo regime do Fernandes. Portanto, este número não é real, não é exatamente aquilo que aconteceu. Mas alguns pontos que eu quero aqui referir é que o consumo. Nós vemos que o consumo público tem diminuído e é algo que é fundamental porque quem faz a economia realmente fluir, crescer, quem faz realmente o crescimento económico é sempre o setor privado e nunca o público, ok? O público, como eu já abordei no primeiro vídeo, só retira riqueza e não a cria. Então nós vemos que aqui o consumo público tem diminuído, o que é fundamental e é um grande trabalho do Javier Milei. Depois nós temos aqui outras informações, mas eu quero abordar aqui que é a formação bruta de capital fixo. E o que é isto? Ok? Isto aqui é das coisas mais importantes do PIB, ok? Porque há muitas coisas no PIB, algumas informações no PIB que nós devemos ter atenção, pois não indicam realmente se o país está a crescer ou não. Por exemplo, os gastos públicos contam no PIB. Então não faz sentido, porque se o PIB é o crescimento económico, ou deveria ser pelo menos, gasto público não é nenhum crescimento económico. Vamos imaginar que Portugal teve aqui, o euro foi aqui em 2004, certo? Pronto, e agora vai haver outra vez o Mundial em 2030, se não estou em erro. E então para esse Mundial, vamos imaginar que Portugal precisa construir estádios. Por sorte, nós temos estádios, mas vamos imaginar que não. Nós temos que fazer novos estádios para ter a capacidade de receber aqui os jogos. Para isso o Estado vai ter que gastar dinheiro, como foi o Mundial em 2014 no Brasil. Isso aí vai ser contabilizado para o PIB, o que é falcioso porque isso não foi crescimento económico. Isso foi dinheiro que foi retirado dos impostos e foi usado para estádios. Então isso não representa um valor real do crescimento de uma economia. Já aqui a formação bruta de capital fixo representa uma parte do crescimento económico. Porquê? Porque esta parte do PIB, esta parte do dinheiro, é para inovação, para fábricas, para tecnologia, portanto, todos que são setores fundamentais para o crescimento económico de um país. Nós vemos que aqui, após o regime do Fernandes, tem havido aqui um crescimento significativo, ok? Antes estava no déficit e agora está positivo. Quer dizer que a Argentina tem crescido economicamente e tem feito um excelente trabalho. Então, sobre esta imagem, estes são os pontos que eu quero referir. Agora vamos aqui para a segunda, que é logo aqui em baixo também. Eu não vou abordar ponto por ponto nesta imagem porque iria demorar muito tempo, mas principalmente este aqui, porque é o que mais salta à vista, que é aqui este 12%. Portanto, acho que é importante eu falar aqui neste vídeo porquê estes 12%. Então existem 2/3 fatores que influenciam isto. O primeiro foram as reformas habitacionais do Milei. Ok? Havia um grande problema na Argentina que chama-se burocracia, chama-se leis. E o Milei tem feito um grande trabalho sobre isso. Então aqui, nesta parte de construção de casas e essa parte, porquê é que tem havido esta queda? É porque os senhorios estão a reconstruir as suas casas que estavam paradas, que não podiam ser utilizadas. Com a nova reforma do Javier Milei,
essas casas, após passarem por uma reforma, poderão sim ser vendidas ou alugadas na Argentina. Então não tem havido tantas casas, neste caso tantas obras, porque é que uma pessoa vai iniciar uma nova obra se tem uma casa que basta reconstruí-la e vendê-la ou alugá-la, ok? Este é o primeiro ponto. E o segundo são as obras públicas. O Milei diminuiu em grande parte as obras públicas, ok? Portanto, isso também é contabilizado aqui para este número. Se antes havia obras públicas, isso agora parou de haver essas obras, porque isso irá para o setor produtivo, que é o privado, e isto também vai contabilizar aqui. Portanto, este 12%, 12, alguma coisa, não representa o que realmente está a acontecer na habitação na Argentina. O resto era de esperar. Este número aqui, este 8, é um número muito bom. Portanto, a Argentina tem feito aqui um bom trabalho. Alguns setores que ainda é preciso deixar que o livre mercado atue, faz parte, porque ao contrário dos socialistas, o crescimento económico vem com o tempo, não vem da noite para o dia. Portanto, com as coisas, com o tempo, as coisas irão melhorar com certeza. Mas, portanto, estes dois fatores influenciam diretamente este número, e este número não passa disso, de um número, ok? Vamos para a terceira imagem. Ok, e aqui nesta imagem nós temos uma redução ou uma queda do PIB de 1,7. Muita gente pode achar que isto é terrível, que isto é muito mau, mas o que as pessoas esperavam, neste caso, o que era de desesperar, o que os economistas disseram, é que este PIB iria cair para 3,3%. E neste caso ficou a 1,7%. Portanto, é muito abaixo daquilo que se esperava para este trimestre na Argentina. O que é super bom, o que é super positivo, ok? Este PIB está neste caso menos 1,7, mas supostamente iria ser muito mais. Para o próximo ano, para 2025, a previsão que se faz na Argentina é que o PIB cresça em 5,7%. Inicialmente era de 5%, depois já era 5,5%, agora já é 5,7%. Eu acho que será mais, ok? Eu acho que será mais ou menos uns 6% por aí. É essa a minha expectativa. Então, pessoal, resumidamente é isto. Mas antes de nós terminarmos, há aqui mais alguns pontos que eu quero abordar. Primeiro é que não se fala muito sobre a Argentina nas notícias, ou pelo menos quando se fala é uma carrada de mentiras, onde não existe um estudo sério sobre a economia argentina. Ok? Portanto, acho que é importante em Portugal, no Brasil já se faz, mas é importante que aqui em Portugal se faça esse estudo, se veja os dados, ok? E não nos deixemos enganar por notícias falsiosas. Segundo, que eu acho que é aquilo que eu mais admiro no Javier Milei, têm sido os cortes públicos, ok? Neste caso, diminuir o Estado, despedir funcionários públicos, ok? Podem-me dizer, ok, se tu vais despedir funcionários públicos, tu vais causar desemprego. E é verdade, ok? Porque, infelizmente, as pessoas que estão no setor público contam como empregadas. Não faz sentido, ok? Não faz porque quem paga essas pessoas é o privado. O setor privado paga a essas pessoas. Portanto, quem realmente está empregado é o privado. O público não é empregado, ok? Não é. Quem é o privado? O privado é que gera riqueza. Mas sim, no curto prazo isso pode causar maior desemprego e é normal porque tu estás a despedir funcionários públicos, mas no longo prazo esse efeito irá acabar, porque essas pessoas que foram despedidas do setor público irão para o setor privado, onde realmente a economia é feita, onde realmente existe geração de riqueza, é sempre no setor privado. Portanto, no curto prazo nós podemos ver uma maior taxa de desemprego, o que é normal. Por exemplo, os Estados Unidos agora, que está a acabar com o Ministério da Educação, haverá sim maiores taxas de desemprego lá, mas isso no longo prazo irá para o setor produtivo. Essas pessoas vão ter que ir para o setor produtivo da economia, que é o setor privado, ok? Então quando os presidentes despedem funcionários públicos e passado um tempo nós ouvimos o desemprego aumentou. Muito isso está relacionado
a esse despedimento. Porque quando nós vamos ver as pessoas que estão empregadas num país, a verdade é que ou então nós pesquisamos, mas a maioria não pesquisa, então nós não sabemos de quanto essas pessoas que estão empregadas no país, quantas estão no setor público e quantas estão no setor privado, ok? Porque, como eu disse, e vou voltar a dizer, o setor privado é quem vai gerar riqueza, o público só retira riqueza. Portanto, não adianta nós termos uma taxa de pessoas empregadas de 90% se 85% trabalham no público, ok? Não adianta de muito. Porque neste caso essas pessoas do público sempre serão dependentes das pessoas do privado. Então, estes foram os dados mais recentes da Argentina. Sabem que o link está aqui na descrição. Eu vi que depois eles lançaram mais algumas fotos que, se vocês quiserem que eu aborde, deixem nos comentários que eu posso sim vir aqui e explicar uma imagem por uma, ok? Então, como eu disse, estudar, ok? É sempre importante nós estudarmos, porque, como eu disse, há certas partes do PIB que não representam realmente o crescimento económico de um país, como os gastos públicos ou como exportações e importações, ok? Que também são contabilizadas no PIB. Portanto, é sempre importante ver e ir ver também o que realmente é a produtividade do país, que isso é o mais importante, ok? E nós temos visto que a Argentina tem se tornado mais produtiva e, portanto, é um bom caminho que a Argentina está a seguir. A Argentina está no bom caminho, irá encontrar dificuldades com certeza, faz parte, mas parabéns ao Javier Milei. Nós precisamos de um Javier Milei em Portugal. Já chega de socialismo, já chega desta burocracia, destas leis, de eliminar o setor privado, de dizer que se uma pessoa tem lucro isso é mau, essas coisas que nós ouvimos diariamente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, subscrevam no canal, muito obrigado por todo o apoio. Este canal não estava à espera que tivesse tanto apoio em tanto pouco tempo. Subscrevam o meu canal principal, que o link está na descrição. Se quiserem também doar qualquer outra coisa, todos os links estão na descrição. Também está aqui o link para vocês verem estas imagens e tirarem as vossas próprias conclusões. Mas é isso e até uma próxima.